Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEU 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, bom dia, quem me escuta, boa tarde, boa noite. Bom, me chamo Marcelo Fernando Gonçalo, eu sou aluno da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp, São Paulo, no Brasil. Minha pesquisa conta com o financiamento da FAPESP e o apoio do meu grupo de estudo GFIME. Ela é feita em coautoria também com o meu professor Dr. Marcos Antônio Alves, meu orientador. Eu gostaria de agradecer também ao Giseu e ao Conjugare pela oportunidade de participar. E o tema da minha pesquisa propriamente é a objetividade expandida da teoria do aspecto dual, em busca de uma visão ampla do real. Seguindo já para a introdução, entendemos a filosofia da mente, meu campo de estudo, que ele abrange questões referentes à relação mente-corpo e disso seus desdobramentos. Hegel busca de se diferenciar de duas outras fortes concorrentes abordagens, no caso. Bom, primeira, a dualismo substancial, que postula duas substâncias irredutíveis uma à outra, a mente e o corpo, uma material e uma imaterial. Hegel difere-se dela ao negar a existência dessas duas substâncias, postulando apenas uma. Também temos a do fisicalismo, propriamente o fisicalismo reducionista, que identifica ou reduz ou dissolve o problema da mente-corpo, do problema mente-corpo, dos processos mentais, ele reduz aos processos cerebrais. Hegel vai se diferenciar dessa, explicando a insuficiência dessa redução e propondo, então, que o cérebro possui dois tipos distintos de propriedade, as propriedades físicas e as propriedades mentais. Então, Hegel desenvolve sua abordagem dualista, explicando as diferenças e relação entre essas correntes e propondo uma distinção entre as propriedades mentais e as propriedades físicas. Seguindo para o objetivo, de maneira geral, nosso objetivo vai ser, então, analisar a proposta dualista de Hegel, considerando sua posição a impossibilidade de uma concepção objetiva dos fenômenos mentais da experiência humana, em busca de uma visão mais ampla do real. Já para os objetivos específicos, vai ser conhecer as críticas de Hegel ao dualismo substancial e ao fisicalismo, também conhecer a sua proposta, a teoria do aspecto dual. Bom, também temos por objetivo investigar o que consiste o problema dos qualia, a partir da abordagem de Hegel e seus contemporâneos, também avaliar a hipótese de que a teoria do aspecto dual é uma abordagem explicativa dos processos mentais e de sua relação com a ação. Nossos materiais e métodos, como de costume na filosofia, vai ser livros, artigos especializados, enciclopédias, aulas, videoaulas, entre outros. Bom, para atingir os objetivos aqui propostos, o trabalho consistirá na leitura analítico-crítica de algumas obras de Hegel. Também, todo o percurso será acompanhado de leitura de comentadores e críticos aos problemas analisados. Consideramos, então, a metodologia de Fauscheld e Unenberg, que seria o exercício do pensamento, a citação deveremos explicá-las, defendê-las e criticá-las, e propriamente um diálogo textual, e não meramente um comentário do texto. Seguindo, então, já para os resultados e discussões, lembrando que essa já é uma pesquisa finalizada, eu já enviei o relatório final, submeti para a FAPESP. Bom, seguindo então para os resultados, temos então que o dualismo substancial ele postula duas substâncias irredutíveis, uma à outra, a mente, o pensamento, algo imaterial, e o corpo, o movimento, algo puramente mecânico, material. Bom, ao postular, cria-se então essa distinção entre mente e corpo. Aí, para Descartes, não é propriamente um problema como interagiria ambas as substâncias, sendo que elas são tão distintas. Esse problema é propriamente dos críticos após Descartes. No entanto, ele explica como
essa interação ocorreria. Para ele, o corpo ele é puramente mecânico. E a alma, ela concede movimentos voluntários a esse corpo. Ele explica os movimentos, essa união entre mente e corpo, para ele, se daria através do movimento dos espíritos animais no corpo, são pequenos corpos no sangue, minúsculos para ele, através do sangue, né, se direcionando à glândula pineal. Para ele, então, os nossos dados sensoriais, os nossos meios perceptuais são sempre duplos. Por exemplo, 2 olhos, 2 narinas, 2 ouvidos, pelo qual eu percebo o mundo. Só que a sensação que eu tenho disso é uma só. Eu não tenho 2 sensações diferentes para cada órgão receptor. Então, para ele, só deve existir uma sede da vida mental, algo que faz vir do corpo esses dados, esses espíritos animais e ser interpretado para a alma. Então, para ele, esse órgão que faz isso seria a glândula pineal. No entanto, isso não resolve propriamente o problema para Nigel, né? Por quê? Porque mesmo assim, os espíritos animais e a glândula pineal ainda são algo físico. Então, eu ainda não explico como propriamente o problema da interação é resolvido. Bom, disso advém, então, as críticas ao dualismo substancial. Bom, a crítica de Hegel, propriamente, então, seria atribuir, o erro de Descartes seria atribuir à mente um estatuto ontológico, né, de ente, é algo que existe. Então, Hegel diz que isso não oferece nenhum avanço à compreensão da natureza da consciência. Eu não estou explicando-a, eu só estou dizendo que ela é real, ela existe, mas propriamente eu não a explico. Bom, daí a insuficiência explicativa. Postular uma alma para abrigar a consciência, os fenômenos mentais, não resolve o problema e nem o explica, ele só desloca. Eu só digo, todos os meus fenômenos mentais se encontram ali, naquela alma, na mente. Só que eu propriamente não explico o que são os fenômenos mentais e nem o que são a mente. Bom, então, dizer que os estados mentais não são estados físicos, pela falta de uma explicação objetiva, não significa que estes não são estados de alguma outra coisa. Então, por eu não conseguir objetivamente, empiricamente explicar o que são os estados mentais, não significa que eles devem ser de alguma outra entidade que não seja física. Bom, temos a abordagem também fisicalista, reducionista, e Hegel atribui algumas críticas a ela. De maneira geral, o fisicalismo reducionista ele vai dissolver o problema mente-corpo por identificar ou reduzir esses estados mentais a meros processos cerebrais. Então, por exemplo, toda a sensação que eu tenho, seja de uma cor, de um sabor que eu sinto, o fisicalista reducionista vai dizer que isso é meramente processos cerebrais, físicos, elétricos, químicos, neuronais que ocorrem no meu cérebro. Obviamente, Hegel não concorda e atribui algumas críticas a elas. Algumas das principais. Bom, então Hegel primeiro ele identifica que a ciência ela vai avançar se distanciando de pontos de vista particulares. Então, para mim explicar um fenômeno da natureza como o relâmpago, eu não preciso do ponto de vista do ser humano. Eu não preciso da subjetividade do ser humano. Eu consigo objetificar e dizer que o relâmpago nada mais é do que a movimentação de elétrons da nuvem em direção ao solo ou de nuvens em direção a outras nuvens. Eu não preciso de um ponto de vista. Mas disso ocorre uma falha fundamental para Hegel, que ao operarem pelo processo de redução e objetivação e por princípio, ele exclui o aspecto subjetivo do fenômeno. Então, quando eu quero analisar o fenômeno da consciência através de um processo fisicalista, eu deixo a subjetividade de lado, né, o aspecto subjetivo do fenômeno da consciência, tentando analisá-la. Mas ao fazer isso, eu já estou deixando de lado propriamente a consciência. É onde entra, então, uma lacuna explicativa, né? O fisicalismo para Hegel, ele tenta encontrar um lugar nesse mundo para alojar os sentimentos, os desejos, os pensamentos e a experiência. Então, eu digo que os pensamentos, os desejos, as experiências, elas estão no meu cérebro, nos processos físicos.
É o que o fisicalista tenta fazer. Mas para Nagel isso não resolve o problema. Ele não explica o porquê desses processos eletroquímicos, físicos, neuronais, são acompanhados de uma experiência. Propriamente ele não explica o porquê eu tenho essa experiência. Por isso, de uma lacuna explicativa intransponível para Nagel. Bom, é onde surge o erro metodológico, porque ao tentar explicar a natureza real da experiência subjetiva através de uma maior objetividade, paradoxalmente a gente nos afasta do fenômeno que a gente estava tentando explicar, que é a consciência. Dentre essas críticas, então, Nagel postula a sua teoria, que é a teoria do duplo aspecto, teoria de duplo aspecto. Bom, para Nagel, então, o cérebro é a sede da vida mental, mas os estados conscientes não são meros estados físicos. Ele possui dois tipos distintos de propriedade, as físicas e a mental. Então, para Nagel, assim como a propriedade da liquidez que se encontra na água, ao eu fazer uma análise objetiva dela, analisar as moléculas, os átomos que a compõem, o H2O, eu não encontro a propriedade da liquidez naquela relação objetiva. No entanto, em conjunto, molécula por molécula, de maneira macro, eu encontro a propriedade da liquidez. Então, para Nagel, os fenômenos mentais, os eventos mentais seriam semelhantes, onde há uma análise objetiva micro dos fenômenos elétrico-químicos neuronais que ocorrem no meu cérebro, eu não consigo encontrar ali a propriedade mental. Eu só consigo encontrá-la enquanto relação, né? Ela emerge, a consciência ela emerge do cérebro. Então, dentro do cérebro eu tenho as propriedades físicas que eu consigo analisar e as mentais que não são redutíveis para ele. Bom, então os fenômenos mentais subjetivos e conscientes surgem desses processos cerebrais, porém não podem ser explicados apenas em termos físicos. Disso surge o termo qualia, plural de quali, que designa as qualidades subjetivas, intrínsecas das experiências, não redutíveis ao físico. Nagel propriamente não utiliza o termo quali, mas ele utiliza o caráter subjetivo da experiência, que designa a mesma coisa, só a fim de entendimento. Bom, então em Como é Ser um Morcego, Nagel vai abordar esse caráter subjetivo da experiência. Ele vai explicar que eu posso reduzir o aspecto subjetivo do morcego, eu posso reduzir os aspectos físicos do morcego, eu posso analisar a sua composição física, eu posso analisar os seus processos eletroquímicos, neuronais, cerebrais que ocorrem dentro do seu cérebro. No entanto, eu não vou conseguir dizer como é para um morcego ser um morcego. Eu não consigo ter a experiência de ser um morcego propriamente. E disso é que surge a lacuna explicativa, onde os processos físicos estão de um lado e os mentais são do outro. Eles não são redutíveis um ao outro, para Nagel. Então, Nagel vai dizer que se o organismo possui uma experiência consciente, então há algo como é ser aquele organismo, ser para o organismo consciente. Então, a gente pode reduzir todo o seu processo de percepção neuronal, cerebral, como eu já disse, mas a gente não podemos afirmar, então, qual é a qualidade que ele está experienciando. Para ele, como é ser um morcego? Eu não consigo dizer a experiência dele. Eu consigo por meio da imaginação e da empatia, mas eu não consigo uma análise objetiva dos fenômenos mentais. Bom, já partindo para o final, então, a gente percebe que a questão da consciência ela evolui de uma dicotomia simples entre a matéria e o espírito para uma área mais complexa, sobre os limites da explicação da natureza da matéria e a estrutura da realidade. Bom, as contribuições de Nagel. A gente busca hoje, além de correlacionar a mente e o cérebro, compreender como a subjetividade ela pode ser um aspecto fundamental e irredutível de uma realidade física e objetiva. Está aí a contribuição de Nagel. Defendemos que, por não definir então claramente a natureza da consciência, oscilando entre relação, propriedade e fenômeno, Nagel não logra sucesso total na tentativa da resolução do problema difícil da consciência, dessa lacuna explicativa. No entanto, o problema ele foi enriquecido, ele foi aprofundado, indicando que uma compreensão satisfatória da mente, do mundo físico,
existe talvez uma revolução conceitual sobre a nossa concepção de realidade, não somente uma redução desses processos físicos e químicos. Tá? Bom, tá aqui então as minhas referências, como eu utilizei. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado por ter assistido e tenha uma ótima tarde. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.